Ela me dava bolo no meu aniversário e depois me mandava ir pro quarto dele. Minha avó sabia, sempre soube, e mesmo assim, fingia que não era nada. Dizia que era coisa de homem. Eu era só uma menina, mas ninguém me defendia. Fui embora sem saber pra onde. Achei que ia morrer, mas foi aí que a minha história começou. E hoje, eu conto tudo, para que nenhuma menina precise se calar de novo. Meu nome é Maria do Carmo Souza. Tenho 78 anos e só agora tive coragem de abrir a boca para contar o que calei a vida inteira. Cresci em Barretos, uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo, menos o sofrimento de quem mora do lado. Minha mãe, Rita de Cássia, me deixou com a avó quando eu ainda nem sabia prender o cabelo sozinha. Disse que ia atrás da felicidade, mas deixou comigo o silêncio. Fui criada por Dona Lourdes, uma mulher de crucifixo no peito e amargura nos olhos. Quem come do meu feijão, obedece sem chiar, ela dizia. E eu obedecia. Obedecia até engolir as palavras, até aprender a desaparecer para não apanhar, até entender que minha voz não valia nada naquela casa que chamavam de lar. Sábado era dia de feijão com costela e briga por qualquer coisa. Acordava com cheiro de alho fritando e grito na cozinha. Maria do Carmo vai ver se o seu Zé Carlos quer mais café. Ela berrava com a colher de pau na mão. O som dos passos no assoalho rangendo era meu aviso. O quarto dele tinha cheiro de mofo, perfume barato e coisa errada. Ele sempre estava sentado, de camiseta regata, com aquele sorriso molhado e a perna balançando. Você tá crescendo bonita, menina, ele dizia, passando a mão no meu cabelo como quem afaga um gato. Mas a mão escorregava demais. E eu tremia por dentro, mas ficava ali, muda, olhando o chão. Você vai ser uma moça encantadora, sabia? Ele sussurrava. A mão dele tocava minha nuca, meu ombro, e meu estômago virava. Eu não entendia direito, só sabia que não era certo. Um dia tentei contar. A avó ouviu, enxugou as mãos no avental e respondeu sem olhar para mim. Homem é assim mesmo. Aprende a se comportar que ele para. Aquilo me cortou por dentro. Eu pensei que fosse minha culpa. Comecei a andar mais devagar, a me vestir com roupas largas, a falar mais baixo. Se sorria, era desbocada. Se chorava, era fraca. Então aprendi a sorrir com os dentes e chorar com o corpo. Minha avó dizia que eu era exagerada, que tinha mania de inventar drama. Mas não era drama, era desespero. Eu via o perigo chegando e ninguém via comigo. Pior, fingiam que não viam. E quando a gente cresce assim, aprendendo a se calar, cada gesto vira alerta. Eu comecei a decorar o som dos passos dele, a contar os segundos entre a risada e o toque. Comecei a desaparecer sem sair do lugar. Ficava nas sombras, virava parte do móvel. Invisível. O mundo inteiro girava lá fora, mas ali dentro tudo doía calado. Tudo doía em mim. E o pior, não. Era ele. Era ela. Dona Lourdes via, sabia, permitia. E me mandava ir mesmo assim. Menina bem criada obedece sem cara feia. E eu obedecia, com o corpo travado e a alma encolhida. Esse é o nome da história. E é também a minha verdade. Minha avó sabia que ele me abusava. E mesmo assim, me mandava ir. E quando a gente aprende a obedecer ao horror, fica difícil reaprender a viver. Mas uma parte de mim, bem lá no fundo, nunca se conformou. E é por isso que hoje, depois de tantos anos, eu conto. Acordei com um cheiro doce no ar, bolo de fubá com erva doce, café passado no coador de pano e fritura na frigideira velha. A mesa estava posta. Prato de vidro, toalha, de crochê, vela acesa. Achei estranho. Aquilo parecia cena de novela. Hoje é seu dia, menina, disse Dona Lourdes, com um sorriso raro e torto. Meu coração quis acreditar, mas quando a porta se abriu,
e seu Zé Carlos entrou com um embrulho colorido, eu soube. Era a isca. Feliz aniversário, docinho. Ele falou como quem entrega veneno embrulhado em papel de presente. E minha vontade era correr, mas eu só sorri. Sempre o sorriso. Vai, Maria. Agradece. Ele que lembrou de você. Minha avó me empurrou. E eu, com a mão tremendo, abri o pacote. Uma blusa rosa, justa, com flor bordada no peito. Para realçar sua mocidade, ele disse sorrindo com aquele olhar nojento. Subi correndo, vesti a blusa e olhei no espelho. Era curta, apertada e marcava tudo que eu queria esconder. Me senti um objeto. Desci e quando pisei na sala, ele assobiou. Um assobio que doeu mais que grito. Tá virando mulher, disse minha avó orgulhosa. E eu me encolhi no sofá, tentando desaparecer dentro do próprio corpo. Ele se aproximou, sentou ao meu lado e disse baixinho: Hoje tem presente só nosso. Meu estômago embrulhou. Tentei inventar uma desculpa. Tô com cólica. Ele fez cara de pena, mas os olhos dele brilhavam. Minha avó mandou eu levar os lençóis pro quarto dele. Vai lá, menina. Mostra a educação. Eu fui, mas parei na porta. Ele já estava lá dentro, deitado sem camisa. Sorriu. Senta aqui, mulherzinha. Mas eu não entrei. Corri pro banheiro, me tranquei. Fiquei lá por horas. O vapor da água quente escondia as lágrimas. A única coisa que me protegia era a porta fechada. Naquela noite, dormi encostada na porta do meu quarto, com uma cadeira travando a entrada e uma tesoura escondida embaixo do travesseiro. Não era coragem, era pavor, com forma de resistência. No dia seguinte, ele foi embora cedo e a avó reclamou. Você é ingrata. Ele só queria te agradar. Magoado devia estar eu, com a pele arrepiada, os músculos tensos, a cabeça zonza. Mas foi naquele medo que nasceu uma chama. Não era força ainda. Era cansaço. Cansaço de fingir que era normal. Cansaço de engolir tudo calada. De sorrir enquanto morria por dentro. Comecei a me perguntar. Até quando? Até quando ia ter que obedecer e aceitar? Até quando minha avó ia fingir que carinho era invasão? Era ali, naquela casa onde os sorrisos eram fachada e o bolo era armadilha, que comecei a desejar a fuga. Comecei a imaginar o mundo lá fora. Uma vida onde meu corpo não fosse vitrine. Onde meu nome não fosse dito com segundas intenções. Onde ninguém me assobiasse como se eu fosse pedaço de carne. Onde eu pudesse, enfim, respirar sem medo. Mas fugir naquela época era só um sonho de menina trancada em si mesma. Vi o cartaz no corredor da escola enquanto esperava a chamada. Papel amassado, letras grandes. Palestra sobre direitos das meninas. Fiquei olhando aquilo como quem vê um mapa sem saber ler. A palavra direito ficou martelando na minha cabeça. Direito? Eu nunca tive. Nem de dizer que não, nem de escolher o laço do cabelo, nem de dizer que não queria ficar sozinha com ele. Cheguei em casa, tirei os sapatos, lavei os pés e disse com a voz mais firme que consegui: Vó, eu preciso ir nessa palestra. Ela olhou por cima dos óculos. Mais besteira do governo? Vai então, mas volta direto. E eu fui. Na sala da escola, a professora Dona Sônia falou com um jeito calmo e firme. Carinho que machuca não é carinho. Se alguém te toca e você se sente mal, está errado. Você tem direito de dizer não. Era como se ela estivesse falando só comigo. Minha mão suava. Minha garganta apertava. Eu não chorei. Mas por dentro, uma represa começou a rachar. Voltei para casa com as pernas tremendo, mas com algo aceso dentro de mim. Pela primeira vez, eu tinha nome para aquilo que me assombrava. E quando a gente nomeia o medo, ele começa a perder o tamanho. Nos dias seguintes, mudei.
Não falava mais tanto. Não sorria para ele. Me afastava quando ele chegava perto. E a dona Lourdes notou. Tá metida agora? Tá se achando? Começou a me vigiar mais. Mandava usar roupa larga, prender o cabelo, andar com as pernas coladas. Como se meu corpo fosse ameaça. Como se crescer fosse pecado. Como se a culpa de tudo fosse minha. E eu comecei a guardar tudo. Emoções, palavras e até moedas. Cada moedinha era um pedaço do meu plano de fuga. Escondia no buraco atrás do armário, coberto com a camisola velha que ninguém usava. Ouvi dizer que ia ter excursão para Campinas com os melhores alunos. Não estava na lista, claro, mas fui até Dona Sônia. Professora, eu preciso ir. Ela me olhou surpresa. Mas você não está entre os escolhidos. Eu posso ajudar, carregar caixa, limpar sala, qualquer coisa. Ela pensou, escreveu algo num papel. Assina aqui e pede para sua responsável também. Sabia que minha avó nunca assinaria. Então fiz o que precisei. Imitei a assinatura. Mãos tremendo, coração disparado. Um pecado, talvez. Mas um pecado para salvar uma vida. No dia da viagem, preparei o café da avó. Deixei tudo em ordem e saí com a desculpa de ajudar na escola cedo. Subi no ônibus com a roupa mais neutra que tinha. Sentei no fundo e olhei pela janela. Quando o ônibus saiu de Barretos, senti o peito abrir como se tivesse respirado pela primeira vez. Não sabia para onde ia. Só sabia que não voltava. Atrás de mim ficava a casa do silêncio, da dor e da omissão. E na mala, junto com a muda de roupa e o sabonete velho, levava uma promessa. Nunca mais ser mandada para ele. Nunca mais. Cheguei em Campinas com os pés sujos de medo e os olhos secos de tanto chorar. Enquanto os outros alunos desciam alegres para visitar o museu, eu fui para o fundo do ônibus, esperando não ser notada. A professora Dona Sônia me viu. Você não vai descer, Maria? A resposta saiu sozinha. Se eu voltar, eu morro. Ela ficou muda por um instante. Depois, apenas me deu uma nota de 20 dobrada e disse baixinho: vai. Desci na calçada com as mãos trêmulas, sentindo que aquela era minha primeira escolha verdadeira. O mundo parecia grande demais, mas a rua me acolheu com seu caos, anônimo. Andei o dia todo sem rumo, com fome e esperança misturadas no estômago. Entrei numa padaria, pedi um copo d'água e arrisquei. Precisa de ajuda aqui? O dono, um homem velho e esperto, olhou com desconfiança. Você tá sozinha? Engoli seco. Tô esperando um parente. Mentira! Ele me colocou pra limpar os fundos. Dormia num quartinho com colchão velho e cheiro de óleo queimado. Por 2 semanas fiquei ali, silenciosa, obediente. Mas um dia, ele encostou a mão em mim com um sorriso torto. Criança que não agradece, perde o canto. Corri naquela mesma noite. A rua, mais uma vez, me engoliu e me salvou. Na praça central, me sentei num banco de pedra, abraçada na sacola de roupas. Já era noite. O vento batia gelado, o céu sem estrelas. E foi ali que vi ela. Neide das bijuterias, batom borrado, chinelo no pé, colares pendurados no pescoço. Me olhou devagar, como quem reconhece a dor de longe. Tá com fome, menina? Tirou um pão de mortadela da bolsa e me entregou. Come, tá duro, mas sustenta. Comi devagar. O gosto era salgado e doce ao mesmo tempo. Tinha gosto de compaixão. Tem um cantinho onde durmo. Se quiser ir, é perto. E pela primeira vez, eu disse sim, sem medo. O quartinho era apertado, úmido, mas tinha cheiro de sabão e paz. Aqui ninguém encosta em ninguém. Aqui mulher se junta para não cair.
Dormi com os olhos abertos por horas, até o corpo me trair e desmaiar de cansaço. Pela manhã, ela me acordou com um café forte e um sorriso cansado. Você sabe fazer o quê? Pergunta simples, mas ninguém nunca quis saber disso de mim. Sei lavar, sei ouvir, sei me esconder. Ela riu. Esconder não. Aqui você vai aprender a aparecer. E assim começou. Cada dia, um passo. Cada venda de brinco, um pedaço meu de volta. Neide me rebatizou. Judite ficou lá. Aqui você é Maria do Carmo. Nome de mulher forte. O nome soou estranho no começo, mas depois virou armadura. Era como se, com ele, eu ganhasse nova pele. No espelho, vi alguém tentando nascer de novo. A menina de Barretos ainda doía, mas Maria aprendia a andar. E com Neide, fui aprendendo que amor não encosta com força, que abraço não vem com silêncio, e que ser mulher pode ser bonito quando ninguém tenta nos quebrar. Mas eu sabia, o passado nunca esquece. Quem sobrevive, trabalhar com Neide era rotina e salvação. Acordávamos cedo, montávamos a banca, organizávamos as bijuterias com capricho. Eu sorria para as clientes, anotava os trocos, aprendi a chamar atenção com gentileza. Comecei a guardar dinheiro outra vez. Queria fazer algo meu. Um curso, talvez. Sonhava com escovas, tinturas, cabelos entre os dedos. Neide dizia: você tem mãos de recomeço. E eu acreditava. Mas a paz, como sempre, durou pouco. Num dia de feira movimentada, 2 homens apareceram. Terno escuro, voz fria. Judite Cardoso da Silva. Estamos procurando essa menor. Meu estômago virou pedra. Neide fingiu surpresa. Desaparecida por quê? Eles mostraram a foto. Eu, mais nova, rosto de medo. A avó registrou o boletim. Quando eles foram embora, ela olhou nos meus olhos e disse: chegou a hora de contar, ou eles te levam para o mesmo lugar que te feriu. Fui levada ao centro de apoio social. Parecia um lugar velho, mas seguro. Uma assistente social, com olhos atentos e voz de veludo, me recebeu. Fala no seu tempo. E eu falei. Falei do quarto, da blusa rosa, da cadeira na porta, da tesoura escondida. Ela não chorou, mas anotou tudo como se minha dor fosse coisa sagrada. Você tem direito à proteção. Essas palavras mudaram algo em mim. Direito. Palavra que antes era só cartaz em corredor, virou escudo. Me inscreveram num programa de acolhimento. Ganhamos ajuda jurídica. Neide também foi reconhecida como guardiã temporária. Agora ninguém podia me tirar sem ordem. Minha avó mandou uma carta. Você me desonra. Eu li e queimei. Porque a mulher que manda a neta pro lobo não merece resposta. Maria do Carmo tinha documentos, endereço, nome limpo. E mesmo com o medo ainda escondido, eu sentia. Tava começando a existir de verdade. Semanas depois a polícia voltou. Mas desta vez, Neide e a advogada estavam prontas. A menor está sob proteção. Qualquer tentativa de contato será judicializada. Eles foram embora, mas deixaram sombra. Porque o passado não precisa estar presente para ferir. Ele volta, com cartas, com parentes, com olhares de desconfiança. E um desses olhares me encontrou na feira. Uma mulher de salto, cabelo alisado, anéis dourados. Era Raimundinha, filha da irmã da minha avó. Olhou para mim como quem vê fantasma. Você é? Maria do Carmo, prazer. Ela sorriu sem graça, mas o olhar entregava tudo. Você tem cara de quem sofreu. Respondi seca. E de quem sobreviveu. Fiquei mexida com o encontro. Não pelo rosto dela, mas pela lembrança do que deixei. Fiquei noites em claro, me perguntando se um dia realmente a gente se livra da origem. Mas aí a resposta veio nas mãos. Quando trabalhei no cabelo de uma cliente, e ela me disse:
Seu toque acalma. Aquelas palavras me curaram mais que 1000 cartas. Porque ali eu percebi que eu era mais que o que me fizeram. E que mesmo quando o passado tenta me puxar de volta, agora eu tenho onde me segurar. Em mim mesma. Depois do encontro com Raimundinha, fiquei dias com o pensamento preso nas memórias. A infância voltava em flashes. O cheiro do feijão queimando, o assobio dele, a risada dela. Neide percebeu. Quer desabafar? Neguei com a cabeça. Então trabalha, porque mãos ocupadas ajudam o coração a respirar. Foi ela que me incentivou a procurar o curso de cabeleireira na ONG. Entrei numa sala quente, cheia de mulheres em reconstrução. Umas caladas, outras falantes. Cada uma com sua história nos olhos. A professora, Dona Terezinha, tinha voz firme e carinhos nas palavras. Quem tá aqui quer mudar. E vai. Eu queria. Comecei lavando cabelos, depois penteando. A tesoura me assustava no início, mas logo percebi que cortar cabelo era como cortar o que pesa. Cada fio no chão era uma memória largada. Um dia, uma cliente pediu. Quero corte com a Maria do Carmo. Sorri sem entender. Era eu. Pela primeira vez, alguém pedia por mim, não apesar de mim. Ganhei meu certificado. Papel comum, mas cheio de sangue invisível. Preguei na parede com fita. Crepe e orgulho. Era minha primeira vitória concreta. Um documento que dizia: você chegou até aqui, e isso bastava. Com o tempo, consegui estágio no salão de Dona Marlene, mulher dura, mas justa. Aqui não quero drama, só serviço. Trabalhei dobrado. Escovas, coloração, chapinha. As clientes voltavam. Diziam que eu escutava com um olhar. Aprendi a conversar sem invadir, a sorrir sem medo, a tocar com respeito. E cada mulher que eu atendia era como se eu dissesse: eu te entendo, eu também fui calada. A tesoura virou minha arma, a bancada, meu altar. Eu, uma sobrevivente que agora moldava beleza no rosto das outras. E aquilo me fazia bem. Ainda morava com Neide, mas agora dividíamos tudo. Compras, contas, planos. Ela me tratava como filha, e eu como mãe que a vida me negou. Às vezes, à noite, ainda sonhava com a maçaneta girando, com a voz da avó me mandando pro quarto dele. Acordava suando, mas agora respirava fundo, tomava água, olhava pro espelho e dizia: acabou. Porque não era só o corpo que precisava de liberdade, era a mente. E essa eu estava aprendendo a limpar, aos poucos, com a mesma dedicação com que fazia escova no salão. Foi nessa fase que conheci João Luiz. Cliente calado, jeito educado. Cortava o cabelo e deixava bilhetes na gaveta. Café? Tem uma flor no jardim se quiser ver. Eu sorria sem responder. Não por medo, mas porque agora eu sabia que meu tempo é meu. E que amor de verdade não invade. Convida. Pela primeira vez, um homem me olhava como se eu fosse pessoa e não posse. E isso já era um milagre na minha história. Minha querida, adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente aqui abaixo, curte o vídeo e se inscreva no canal para me ajudar a chegar à meta de 1000 inscritos. Os meses passaram. O salão cresceu. Eu ganhava confiança, elogios, pequenas vitórias que para mim eram monumentos. Cada cliente satisfeita era um tijolo na casa nova que eu construía dentro de mim. Até que, um dia, Neide chegou com um envelope na mão. É para você. Abri devagar. Era uma notificação. Dona Lourdes havia falecido. O enterro seria no dia seguinte, em Barretos. Meus olhos não encheram de lágrima, apenas de um silêncio pesado. Passei a noite acordada, encarando o teto, tentando entender se ir até lá
Era um gesto de respeito ou de libertação. No fundo, eu sabia. Era um encerramento necessário. Na manhã seguinte, vesti roupa discreta. Entrei no ônibus como quem entra num túnel. Ao chegar em Barretos, tudo parecia igual. Mas dentro de mim, havia terremoto. No cemitério, o caixão estava fechado. Melhor assim. Evitei orações prontas. Encarei a lápide e pensei: você sabia. E mesmo assim me mandava ir. Essa frase ecoou em mim como uma sentença quebrada. Na saída, ninguém me abraçou. Os rostos se desviavam. A vergonha agora era deles. Passei em frente à antiga casa. O portão estava torto, o jardim seco, mas a cadeira ainda estava ali, aquela onde ela sentava enquanto eu era mandada ao quarto dele. Não entrei. Só encarei de longe. O mesmo cheiro de terra vermelha, a mesma maçaneta da porta. Fechei os olhos e me imaginei entrando, mas dessa vez, não como presa, como juíza da minha própria história. Respirei fundo. Eu saí daqui, mas daqui nunca saiu de mim. E naquele instante, senti um peso descer pelas costas. Era como se eu tivesse enterrado mais que um corpo. Enterrei a menina que se culpava, a neta que ainda buscava explicações. Voltei para a rodoviária como quem volta de um funeral de si mesma. E isso foi mais libertador que qualquer abraço. No ônibus, fiquei olhando a estrada. Lembrei da blusa, rosa, do bolo de aniversário, da professora Sônia. De quando Neide me viu pela primeira vez. Era como se a vida tivesse me devolvido ao início, só para mostrar o quanto eu tinha caminhado. Quando cheguei em casa, Neide me esperava no portão. Enterrou? Enterrei o corpo. O resto ficou por lá. Ela apenas abriu os braços e me abraçou forte, como quem sela um ciclo. Dormi em paz naquela noite. Pela primeira vez, sem o passado sussurrando no escuro. No dia seguinte, no salão, passei batom vermelho e prendi o cabelo num coque alto. Encostei no espelho e encarei meu reflexo. Não havia mais medo ali, apenas memória. Dona Lourdes estava morta. Seu Zé Carlos também. Mas eu estava viva e inteira. Não perfeita, mas dona de mim. O salão estava cheio. As clientes falavam alto. A vida pulsava. E eu sorri. Não o sorriso treinado da menina assustada, mas o sorriso sereno de quem finalmente enterrou o medo junto com o silêncio. João Luiz continuava frequentando o salão. Sempre gentil, sempre com aquele jeito calmo de quem respeita espaço. Um dia deixou uma flor em cima da bancada. Não disse nada. Só sorriu. E foi por isso que aceitei tomar café com ele. Fomos numa padaria simples, onde o silêncio entre as frases não era incômodo. Falamos de coisas leves. E foi leve. Pela primeira vez, estive com um homem sem esconder os ombros. Me senti ouvida. Ele não olhava para o meu corpo. Olhava para mim. Quando fomos embora, ele segurou minha mão com delicadeza e disse: "Você tem olhos de tempestade que passou." Nos encontramos outras vezes. Cada encontro era uma página nova. Um cinema, um passeio na feira, um livro emprestado. Um dia decidi contar minha história. Falei pausadamente. Da infância, do que minha avó sabia, do que fingia não ver. Esperei que ele se afastasse, mas ele apenas disse: "Você é mais forte do que imagina." E segurou minha mão como quem segura flor machucada. Chorei em silêncio, porque naquele gesto havia mais respeito do que eu tinha conhecido em toda a minha vida. Pela primeira vez, fui amada com tempo e paciência. Começamos a dividir domingos. Ele fazia arroz, eu cortava cabelo de vizinhas. Ríamos, cantávamos músicas antigas. Uma tarde ele perguntou: "Você já pensou em ser mãe?" Fiquei muda. O corpo gelou. "Tenho medo." Ele assentiu. "Se um dia quiser, será. Mas só se for para ser feliz."
E eu entendi. Amar é não exigir. Amar é oferecer chão, não gaiola. Comecei a pensar que talvez, só talvez, eu pudesse construir uma nova história com ele. Sem pressa, sem dívida, sem dor. Decidi procurar ajuda médica. Fiz exames, consultas, conversas difíceis com ginecologista e terapeuta. Revi minha história não com dor, mas com cuidado. Cada sessão de terapia era como limpar um canto empoeirado da alma. A psicóloga me disse: "Você aprendeu a sobreviver. Agora pode aprender a viver." Era verdade. Pela primeira vez, eu me permitia sonhar sem medo de acordar. E sonhava com o futuro, com paz, com uma casa onde ninguém mandasse eu ir. Onde eu pudesse dizer sim com alegria, e não sem culpa. João Luiz me pediu em casamento numa tarde nublada. Não ajoelhou. Apenas disse: "Quero cuidar e ser cuidado com você." E eu disse sim. Pela primeira vez, o amor era abrigo, não prisão. Fizemos uma cerimônia simples. Neide entrou comigo. Chorou como se enterrasse a solidão. E quando me viu casar, sussurrou: "Agora você é livre, livre de verdade." E eu era. Com marcas, com histórias, com coragem. Mas livre e forte. E amada sem precisar esquecer quem fui. Anos passaram e o salão virou referência no bairro. Coloquei uma placa de madeira entalhada: "Corte com Maria do Carmo, lugar onde sua história é escutada." Cada cliente era recebida como mulher inteira, não como número. Cabelo crespo, alisado, branco ou tingido. Todos mereciam cuidado. Uma vez por mês cortava cabelo de meninas num abrigo. "Lindas, mas fortes", eu dizia. Algumas tinham olhares que eu conhecia bem. Olhos de quem apanhou da vida cedo demais. E a cada corte, deixava nelas uma parte da mulher que me tornei. Era a minha forma de devolver o que Neide me deu. Chance. Neide envelheceu rápido. Uma queda na escada a levou à cama. E agora era a minha vez. Fiz chá, penteei seu cabelo, troquei suas roupas. Ela ria. Quem diria que a mulher do batom borrado ia virar sua mãe? Eu dizia: quem diria que uma bijuteria quebrada ia brilhar tanto? Cuidar dela foi minha honra. Quando partiu, enterrei com a mesma fita do primeiro pão com mortadela. Obrigada por ter me visto. Na lápide mandei escrever: aqui descansa quem salvou o silêncio de uma menina. E chorei tudo que não chorei pela minha avó. Porque, amor, quando vai, deixa buraco bonito. Pouco depois descobri que estava grávida. Eu, grávida. Me tremi por dentro. Mas João Luiz sorriu como criança. Vai ser uma menina. E foi. Ana Clara nasceu pequena e atenta, como quem veio ao mundo, já ouvindo. Prometi a mim mesma, ela nunca terá medo da maçaneta girando. Nunca será obrigada a aceitar o silêncio. Cuidei dela com mãos de florista, leves, firmes, atentas. E quando penteava seu cabelo molhado, sentia o passado se dissolvendo em cada fio. A herança que deixo não é dor, é caminho, é voz. Guardei, numa caixa minha certidão com o nome novo, a blusa rosa que encontrei um dia no fundo do armário, o anel de Neide e uma carta. Filha, sua mãe sobreviveu para você existir. Que sua liberdade seja sua maior herança. Escrevi com calma, com amor, com cicatriz já seca. Porque agora entendo. Contar minha história é curar outras também. E que ser mãe não é apagar o passado, mas dar ao futuro a chance de ser diferente, de ser leve, de ser justo. Hoje, aos 42 anos, me olho no espelho do salão. Cabelos grisalhos, olhar firme, mãos ainda cuidadosas. Não me escondo mais. Não fujo, não me encolho. E quando uma cliente me diz:
Você tem mãos de cura? Eu sorrio. Porque sei que sim. E essa cura começou no dia em que eu disse não ao silêncio. E escolhi viver. E reescrever. E ensinar que menina nenhuma nasceu para obedecer o medo. Minha voz passou anos escondida. Primeiro abafada pelo medo. Depois calada pela vergonha. Mas um dia me convidaram para falar numa escola sobre minha trajetória. Quase recusei. Só de pensar em microfone meu corpo travava. Mas João Luiz me encorajou. Se sua história já salvou uma vida, vale a pena. Respirei fundo e fui. Subi no palco com as pernas tremendo, o coração acelerado e um papel amassado nas mãos. Quando comecei a falar, minha garganta parecia travada, mas olhei nos olhos das meninas da plateia e reconheci ali os mesmos olhares que um dia eu carreguei. Foi aí que minha voz voltou para mim. Falei de forma simples, sem detalhes, mas com verdade. Fui mandada pra dor. Hoje eu me mando pra cura. Ao terminar, um silêncio profundo tomou o auditório. Depois, palmas. Não de espetáculo, de respeito. Na saída, uma menina me abraçou forte. Minha história é parecida com a sua. E chorou no meu ombro. Naquele instante, entendi. Não era só sobre mim. Era sobre todas. Sobre abrir janelas numa casa abafada por segredos. E percebi que, ao contar, eu não só me curava o silêncio das outras também. Voltei para casa determinada. Criei o projeto Escuta de Mãe, com rodas de conversa para meninas em situação de risco. Começou pequeno, no salão, com bolos simples e cadeiras de plástico. Mas logo cresceu. Psicólogas, professoras, advogadas se juntaram. E ali, meninas contavam o que nunca tinham dito. Eu tenho medo quando ele chega em casa. Minha mãe finge que não vê. Eu escutava com o coração em pedaços, mas com o olhar firme. Você não está sozinha e não é sua culpa. Cada palavra minha era uma ponte sobre o abismo. Delas, Ana Clara, que na época tinha 10 anos, assistiu escondida à minha fala em um vídeo. Me olhou com os olhos cheios d'água. Mamãe, eu não sabia que você era tão corajosa. E aquilo me desarmou. Porque minha filha, que eu tanto quis proteger do passado, agora via nele um farol, e não uma sombra. Ela começou a me ajudar, no projeto. Levava cartazes, desenhava corações com frases. Toda menina merece ser ouvida. Era como se a minha história virasse solo fértil para um futuro diferente. Um futuro onde a voz de uma menina nunca mais será ignorada. Recebi um prêmio. Subi ao palco com vestido azul e mãos trêmulas. Mas a voz, essa estava firme. Essa homenagem é para cada menina que sobreviveu calada e para todas que hoje decidem gritar. Vi Ana Clara na plateia sorrindo e ali entendi. A voz que um dia me foi arrancada, agora ecoava em outras. Não era eco de dor, era de poder. E naquele instante, descobri que minha história não era só sobrevivência. Era ferramenta, era bandeira, era liberdade compartilhada. Voltei à minha antiga rua anos depois. Uma equipe de reportagem queria mostrar a casa onde tudo começou. Relutei, mas aceitei. Chegamos em Barretos numa manhã nublada. Quando vi o portão torto, meu peito apertou. O mato alto, a calçada rachada, tudo parecia menor do que eu lembrava. A porta ainda estava lá, e a maçaneta de ferro, exatamente igual. Travei diante dela por alguns segundos. Fechei os olhos, respirei fundo, e pela primeira vez, toquei naquela maçaneta sem medo. Era só metal, só passado. Nada mais me trancava ali. Entramos. O chão rangia como antes, mas não me paralisou. O quarto ainda tinha pedaços do papel de parede floral, o armário velho, e ali
No fundo de uma gaveta aberta estava a blusa rosa. Aquela mesma, envelhecida, desbotada. Peguei com as mãos trêmulas e não chorei. Só disse baixinho: "Você sobreviveu." Saí devagar, sentindo que cada passo que dava era um fio de dor sendo desatado. No portão, pedi ao cinegrafista: "Quero levar essa maçaneta." Ele tirou com cuidado. Levei comigo. Mas dessa vez como troféu, não como prisão. De volta ao salão, mandei fazer um quadro de vidro rachado. No centro, a maçaneta. Embaixo, uma placa: "Isso já não me tranca mais." As clientes perguntavam: "É arte?" "É verdade", eu respondia. E contava, sem vergonha, sem medo. Um dia, uma mulher olhou fixo para a peça e disse: "Tenho a minha maçaneta também. Só não tive coragem de tirar ainda." E eu sorri, porque cada mulher carrega uma porta dentro de si. Algumas já abertas, outras ainda trancadas, mas todas possíveis de atravessar. Basta a chave certa. Criei um novo espaço no salão. O espelho da coragem. Cada mulher que superava algo deixava ali um bilhete, uma palavra, um batom. Aos poucos, virou ritual. E aquelas mensagens de superação se tornaram correntes de cura. O salão já não era só meu, era nosso. Era das que passaram por dor e escolheram recomeçar. Ana Clara ajudava a colar as palavras. "Mamãe, essa aqui é bonita. Não sou o que fizeram comigo. Sou o que eu fiz com isso." E era isso mesmo. Minha história, recontada por mim, tinha se tornado porta de saída para outras. Naquela noite, fechei o salão sozinha. Toquei o quadro da maçaneta e olhei para o espelho. "Você venceu", disse para mim mesma. Não porque esqueci, mas porque transformei. A blusa rosa estava agora dobrada com carinho numa caixa. Não mais escondida, mas honrada. E ali, olhando o reflexo, percebi: o lugar onde sofri virou cenário de vitória. E a chave da porta que um dia me prendeu agora decorava a liberdade que escolhi viver. Hoje me perguntam se me arrependo de algo. E a resposta vem devagar. Não por dúvida, mas por respeito à jornada. Eu não me arrependo de ter falado, nem de ter fugido, nem de ter enfrentado, porque foi esse caminho torto que me trouxe até aqui. Maria do Carmo Souza não é só uma sobrevivente, é a autora do próprio recomeço. Escolhi não repetir o silêncio da minha avó. Escolhi que minha filha conheceria o som da verdade, da escuta, da força. E escolhi, acima de tudo, não obedecer ao medo. Recebi uma carta de uma menina que participou do projeto. "Tia Maria, hoje fugi de casa. Contei tudo para a diretora da escola. Lembrei da senhora falando: quem cala consente o medo dos outros. Obrigada por me dar coragem." Chorei ao ler e sorri, porque minha voz, que já foi grito abafado, agora era sopro de liberdade em outras vidas. Fui chamada para contar minha história fora do estado. Cada nova escuta era semente. E eu entendia. Minha trajetória deixou de ser dor para ser ponte entre mundos possíveis. Ana Clara, já adolescente, me disse que quer ser psicóloga. "Quero ajudar outras meninas como você ajuda." Me emocionei. Abracei forte e pensei: o ciclo foi quebrado. Um dia ela encontrou a blusa rosa na caixa. "Essa era a sua?" "Foi." "Posso ficar com ela?" "Pode, mas só se for para lembrar do que a gente superou." Ela sorriu e disse: "Quero contar sua história na minha escola." E eu deixei. Porque agora minha filha anda por caminhos limpos, não por corredores escuros. E carrega nas mãos não a dor da mãe, mas a força dela. Às vezes me pego conversando comigo mesma no espelho. Não com a mulher de agora, mas com a menina de antes.
Você conseguiu. E imagino ela sorrindo de volta, aliviada. Porque não ficou para sempre no quarto escuro. Porque aprendeu a andar com a própria luz. Porque hoje o medo não manda mais. E minha história, marcada de dor, virou mapa de salvação para outras. Não sou perfeita, mas sou inteira. E isso basta. Se você chegou até aqui, saiba. Não importa o quanto tentem te calar. Teu silêncio não define tua alma. O que fizeram com você não te reduz. O que você faz com isso? Sim, isso te transforma. E se hoje você precisa fugir, fuja. Mas fuja para a liberdade. E se puder, um dia volte. Só para mostrar que a porta que te trancou um dia, agora é só madeira velha na parede da sua vitória. Obrigada por ficar comigo até o final. Curte o vídeo, comente o que achou da história e se inscreva no canal.